Falar de uma carta de compromisso para com financiamento sustentável. Ao que sabemos, já algumas instituições bancárias aderiram a este projeto, a esta carta, e queremos conhecer um pouco mais desta iniciativa. Por isso mesmo vou convidar a engenheira que nos vai ajudar a compreender melhor esta carta. Estou a falar de uma figura que, melhor do que eu, fala da banca, a engenheira Níria Oramalo, penso ter pronunciado bem o seu nome, não é fácil, para falar então desta carta de compromisso que tem que ver com financiamento sustentável, para a vossa atenção e saudação também. Bom dia a todos. Minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Estamos aqui, em nome da Associação Angolana de Bancos, para partilhar convosco que no dia 25 de junho foi assinalado um momento relevante no nosso setor, com a assinatura da Carta Compromisso do Setor Bancário para com o Financiamento Sustentável. Esta carta, naquele dia, foi subscrita por 15 instituições. Neste momento já temos 17 subscritores e esta iniciativa enquadra-se no trabalho da ABANC em relação a um dos pilares estratégicos no nosso mandato e insere-se também no esforço contínuo do reforço da capacitação do setor bancário em matérias do financiamento sustentável, gestão de riscos climáticos e a integração dos fatores ambientais, sociais e de governação nas estratégias de negócio dos bancos. Como disse, esta subscrição representa um marco relevante. Nós sabemos que, a nível internacional, os investidores, os bancos de desenvolvimento, mercado de capitais procuram cada vez mais países que disponham de estratégias claras e instrumentos credíveis que permitam orientar os fluxos de financiamento para atividades alinhadas com os objetivos climáticos e sociais. Neste contexto, como este evento também é uma amostra disto, a banca procura continuar a desempenhar o seu papel enquanto plataforma de diálogo, reflexão técnica e concertação entre os diversos intervenientes do ecossistema financeiro nacional. E é precisamente nesse contexto, neste espírito, que surge a Carta de Compromisso do Setor Bancário, que se trata de um documento de adesão voluntária e de caráter estratégico, através do qual as instituições signatárias, como disse, neste momento já são 17 bancos, expressam publicamente a sua intenção de integrar a sustentabilidade nas suas estratégias, políticas e operações, promover o financiamento de atividades sustentáveis, reforçar as suas capacidades internas e colaborar na construção de um ecossistema nacional de financiamento sustentável. A sua força está justamente em servir de catalisador e guia comum, assegurando que os bancos subscritores, e não só, avancem de forma alinhada, estruturada, rumo a um futuro mais resiliente, não é? Como disse aqui a nossa colega Denise Pinheiro, sustentabilidade é garantir que ninguém fique para trás e com esta carta, não é, estamos a sinalizar este compromisso. A carta pretende também afirmar a iniciativa, não é, do setor com o desenvolvimento de uma futura taxonomia, quer seja nacional, sectorial, com foco nos aspectos climáticos e sociais, consideramos bastante relevantes, dado ao nosso contexto, e que se pretende seja um instrumento que permitirá criar critérios comuns para a identificação e classificação das atividades económicas sustentáveis e facilitar a mobilização de investimento para setores prioritários do desenvolvimento nacional. Portanto, mais do que um documento, a Carta representa este sinal, como já disse, de compromisso do setor financeiro angolano, com uma visão de longo prazo. Eu gostaria de pedir aos colegas que estão na regi para mostrar então aqui quais são os bancos que já fazem parte desta iniciativa. Então, representa então este compromisso e visão
de longo prazo, alinhado com as melhores práticas internacionais e com as prioridades de desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso país. Então, a todos os bancos que aderiram a esta iniciativa, deixamos esta palavra de reconhecimento e agradecimento e que também está aberta para os demais, se assim desejarem fazer. E, mais uma vez, renovamos aqui o compromisso da associação e o convite a todos para que continuemos a trabalhar em conjunto, transformando esta visão partilhada em ações concretas e em resultados tangíveis para Angola e para os angolanos. Muito obrigada e boa conferência. Muito obrigado, engenheira Níria. Falarmos desta carta de compromisso que já foi assinada ou rubricada por 17 instituições bancárias e penso que de hoje não passará. Todas as instituições bancárias que fazem parte da ABANC, penso que estarão a faltar agora 5, não é? Se são 22 ou mais, vão hoje também assinar esta carta de compromisso. Dizer que, através deste QR Code que está aqui nos painéis, os senhores podem aceder ao website da ABANC para responder ao questionário de satisfação ou insatisfação. Mas pensamos que será mesmo satisfação porque a conferência está a ser um sucesso. Poderão também aceder ao LinkedIn, ao Facebook e ao YouTube da ABANC para obter outras informações e acompanhar toda a dinâmica desta organização que existe há mais de 25 anos. Vamos avançar para outros temas desta quarta edição da conferência e eu vou convidar o Dr. Nana Asamoah Manu, que é do IFC, da operação do IFC, que nos vai falar sobre os instrumentos de financiamento sustentável e mobilização de capital, a aplicabilidade em Angola. O ilustre Nana Asamoah é de nacionalidade nigeriana, assim sendo vai falar em inglês e temos nas mesas também o aparelho para a tradução, caso seja necessário. Para a vossa atenção e saudação ao Dr. Nana Asamoah. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for having me, and I will apologize that I'm not yet strong enough in Portuguese to speak in Portuguese for this message. Pardon me. I think you could hear my message through the translator. But it's a big pleasure to be here. So I'll start by thanking Dr. Nascimento and your team for inviting us to speak. Niria, Onjoy, Denise, and the other team members we spoke last month. Thank you for inviting us. And also to all members of ABANC and the country in general for receiving us. We have a big team here, in the IFC team here in Angola is really excited as to how we can help you grow the sustainability journey. So greetings to you all, and thank you. Okay, so good. So today I want to talk about sustainability finance, the instruments. We understand where we are. We've been here for this conference for the past 3 years or 4 years, and we are moving forward. I know there are challenges, but my job in sustainability finance is to travel the countries, meet bankers associations, talk with 1 or 2 banks, and see how we can progress. And there has been progress, so I would like to congratulate you. I know there are challenges somewhere, but you are making progress. So please accept that there is progress. And so I want to congratulate our bank once again for the focus. They keep pushing. They say, no, we will not stop. We travel to conferences together and we see the progress. So I want to talk about instruments, but not just instruments in isolation. The context in which we use the instruments and the opportunities they bring. So this is my order of activities. We'll start with why sustainable finance. Why are we doing this?
there's always a question. Are we doing the right thing? Should we be doing it? I know there are challenges in the world. There are some people who even doubt why we are doing this. Then we go to the next one, which talks about considerations. Considerations for Angola. What should we be looking at when we are talking about sustainable finance in Angola? And then we talk about the relevant instruments. What instruments have worked? We are not doing theory now. We are doing the things that have worked in the countries in our region. So that's what we are going to focus on. And then we'll go to 2 case studies. I lead a program in South Africa called Scaling Sustainable Finance Through Financial Institutions. So I want to talk about 2 examples that I think work nicely. And it's not copy and paste. It's what works for you. So you just look at the examples that worked for us, and you take whatever makes sense for you, and then you use it to work. That's how we learn in Africa. You don't have to start from the beginning. You look at what somebody did, and then you take the good part and work for yourself. And then we will now talk about IFC as a potential partner going forward. All right, so why sustainable finance? I must be pressing some. Yeah. Some of you are stressed now because now 15 of you have signed the agreement. You are going to do it. And your board is saying you have signed it already. Now make it happen. Yes. Yes, so the 15 people are now, why are we doing this? Why didn't we go business as usual? We are going this way because it is important to do it for the sustainability of our business. Sustainability is about using the resources now to make sure that the future generations still have business to do. It is not about climate per se. It's about making sure that our business survives in the future. Oh, sorry. Neria, I've come back to you. Somebody should help me here. I've gone out of mine and gone to Neria's. Somebody help me here because it's not moving. Okay. Okay, so what are some of the challenges you would face? I can go ahead. Aha. Okay. So some of the things we have. First, the perceptions. This is difficult. Some people don't believe. We've heard that some countries don't believe any longer in climate. It's true. The perceptions that are difficult. We have the issue have been Denise or someone mentioned that we don't have the data to do the work that we want to do. You are looking for data. That's one of the big challenges. Your loan officers have a target to raise numbers and you are telling them sustainability. Is there a mismatch? Is there a mismatch between getting new business and then policy and regulation? Dr. Camacho was here. The good thing is that you have the government saying, we want to do this. You have NDC. I hear today you are talking about taxonomy, and thank you, Katarina, for mentioning the demand for. We are currently, 2 weeks ago, we were in Madagascar, helping the central bank in Madagascar develop the taxonomy for the country.
things and it does not count. If you do not understand the international policy, even if I give you $1 million worth of sustainable finance and your transaction does not meet the standards, it is zero. Zero work done. So you have to understand that we need to align with policy, we need to do things right, and we need to report correctly. Number 3, cost of funding. Now the World Bank, IFC, AFDB, GCF, there are many people now working in Angola who want to provide funding. This might provide you some blended finance, risk-sharing facilities, but if your bank is not ready, you cannot absorb those funds. So that's a good reason to do sustainable finance, because there is funding out there. It's not as much as it used to be, but there's enough for our countries in our region. Manage risks. Think about your client today who is doing so well in business. I remember when I was in Madagascar, I was telling them, you have this good client, a nice hotel on the beach, everybody 5-star, but the water level is rising next to that bank, that hotel. By 5 years from now, that hotel cannot pay your bills. It becomes what we call a stranded asset. Today, it can pay your bills, but because of climate change, that asset might no longer be relevant. Have you checked your portfolio to see whether your potential accounts will be relevant in 5 years? Please think about it. The effect of climate change on your portfolio is very important. So we are doing sustainable finance to manage risks. Some of our businesses become stronger because they are more resilient. If you have a big agricultural portfolio that is relying on rainfall patterns change. Have you managed the risk there? Central Bank was saying, Dr. Camacho was saying that we would insist that you consider the risk within your portfolio in the coming years. Why don't we start now before it becomes a regulation? Because it's good for our business in the future. Finally, it is not all doom and gloom. Sustainable finance is all about opportunities. It gives us new places to do business, new market share, new growth opportunities. And this is what we are selling. That we are not doing sustainable finance because it's a law or because some scientists have said it. That is true, but because it gives us opportunity. I assume that because 15 banks have signed the communique, you all know it, but I didn't know it before, so let me explain. When we say sustainable finance, where are we investing? We're investing in a number of areas. There's the environmental side, there's the social side, there's the governance side, and then there's the economic side. I'd like you to be very sure that your business can cover these. The environmental side has mitigation, reducing GHG emissions. It has resilience and adaptation, reducing the effect of GHG emissions coming out of climate change. Then we have now 1,650 kilometers of beach in Angola. Means that you have blue economy, opportunities to do a lot with water, fisheries, growth in your economy around water saving, water storage. I mean, can you imagine the business that we can focus on if we say we are doing sustainable finance? But then there's the exciting part, the social part as well. SME, gender, health, education, low-income housing. All these things, when we talk about sustainable finance, that's what we are thinking about. People think it's only green, it's only doing things that will stop GHG emissions. No, it is as wide as this, including jobs, economic opportunities. So now, when you're thinking about getting money, raising funds, you have to think about the wide range. The last thing I'll say as a pre-preparation before receiving instruments, financing for sustainability, is that please think within, I think Dr. Katerina mentioned it, you have to think of products within your bank. I traveled to West Africa for some time, and we're trying to work on a project. And there were about 3 banks, who had received $1 million each to do sustainable projects, but they did not have the products, they did not have the clients, and they kept the money for 3 years.
because they were not ready. So it's not always about the money, it's about the preparation of the bank. Do you have the right products? Now, this chart tells us this is what we have learned. It starts with a strategy from the senior management, from the guidance. What do we want to do? Where do we want to use the money? How do we want to deploy the funding? Then we talk about the products that we have. We talk about risk, managing risk, and we talk about supply chain. Can you drive this through your supply chain? As you as a bank, you develop your own sustainable strategies. Think about helping your SMEs who supply you to do the things right. That way, together, and I like that expression, leave no one behind. Together, we can make sure we are all being sustainable. Because it doesn't matter if you alone are sustainable. What about your clients? So this is a chain of becoming a sustainable bank. So now what is peculiar to Angola? The nationally determined contributions are already there for everybody to read. The country has determined what we want to focus on the climate side. And I would like to highlight some things that I saw. It's strange, but it's not new. It's things that you see in your own portfolio. Agriculture. We know that there's water issues, there's flooding and so on happening across the world. I'm from Ghana. Yesterday I was told that there was a big rainfall in Ghana and Accra was flooded. Can you imagine your plans as a bank and a capital city becomes flooded? These are things that affect us. But anyway, agriculture is big. Water, managing water, energy, transport, forestry, and the country has committed to unconditionally 5% reduction in GHG against the baseline by 2030. Who will do this if not us in the banks? Who will make this happen if not us? So this is not somebody's story, as they said in the panel, Dr. Carlos's panel, that it's not copy and paste. It is what is relevant to us in Angola. What is relevant to us in Angola. So when we look at these things, we know we have to do sustainable finance. It's not somebody who has to come and tell us. We are doing it because it's us. We have to do it. So I'll just quickly scan through these slides of where the opportunities lie. I would like you to look at it and pick your own opportunity in your own bank. It's not for somebody else. Energy, transport, water, air, buildings, agriculture, recycling of waste. It is not only in the corporate business, SME business, retail banking, leasing, government-facing activities. So what we have seen in Africa after traveling all over the continent to do this work is that irrespective of your size, irrespective of your target client, there is sustainable finance for you. You can do it. But the problem is that people try and copy and paste. They want to take something from somebody's. You will struggle. So you have to first look in your own portfolio. Where is your strategy? Where am I strong? And when I do the 2 case studies, I'll show you the reason why they did those 2 activities and why they became successful. So, solar, it's becoming very interesting. Solar has become a big problem. I won't touch all, but it's solar, energy efficiency, transport, green buildings, agriculture, and adaptation. These are the typical examples we use. And by the way, this presentation will be there, so please don't worry about it. I'm trying to not overstep the time. Mr. MC, I'm trying to work with your time. So I'll just go fast, but please, these are opportunities across our own portfolios. So please take note of them. I like to talk about green buildings because it's become a big success in my program in South Africa. Green buildings is not a building that is painted green or a building that has flowers on top. It's a building that uses less energy, that uses less water, that uses less embodied energy in the material. So a good choice of materials. What is a green building in Angola is not necessarily a green building in Ghana or green building in South Africa. It depends on your own baseline as a country. So we have found big success in promoting green buildings in South Africa, in Kenya, in Ghana. We think we'll have good success doing it in Angola. But it depends on you. Can you see opportunities there? Resilience and adaptation. Now,
This one talks about the effect of climate change. Because of climate change, our farmers are not able to get enough water. Because of climate change, we are seeing a lot of cracks in our buildings. So investing in things that protect us against the effect of climate change. I mean, I remember one of the panelists, Dr. Carlos, said that we are not the ones who caused it. And it's 100% true. The whole of Africa, we are responsible for 4% of the GHG emission. All of us. And by the way, South Africa is 2%, so the rest of us are sharing 2%. The rest of us are only sharing the remaining 2%. So it's not our fault. But the problem is that we are the biggest victim. All our food, 80 to 90% of our food is generated through rain-fed agriculture. So we are all waiting for the rains. Father, please give us the rain. And if it doesn't fall, we are all hungry. Can we do something? Accra got flooded yesterday. The effect on Accra is different from the effect on California. When Accra is flooded, it takes us 5 years to fix the problem. When California, they fix it. They have funds. So we cannot afford the effects of climate change. So we have to protect against it. That's why we do things like that. It's to sustain our own business. It's to sustain our own economies. So we do this. We think about improved crop diversification, seasonal forecasting, insurance, water storage. There are so many things that we can do in our own business that it seems normal. If you look at how our grandparents were farming, they were farming as if they knew about climate change already. They knew about such. But we've sort of forgotten that. We have to go back to those processes and invest in them, and that is sustainable finance. Sustainable finance. So, social. I think I'll quickly go to social. Social means you address a problem that is affecting a group of people targeted to seek. Let's say women don't have jobs. Addressing financing towards women who don't have jobs is addressing a social problem. Kids who in a certain region don't go to school, addressing that problem. Housing, it's difficult for people to get houses. Low cost, low income housing is a solution. So think about the problem that is within your portfolio, within your reach, under your strategy, and you may be doing big impact under sustainability finance. So, some examples for all of us to see. Family-friendly working places, access to health, education, affordable housing, food security, products, supply chain, just transition. Just transition is something that's big in South Africa now because people want to move to green. But what about the 40,000 people who work for Eskom under coal? How are we preparing them for the change? So if you are working on transiting the people, the economy, the just problem. Can everybody move to solar today? No. So what are we doing from now? What is the process? Transiting people. If you have a mine or an industry that they are operating on coal, what investment can you do in them now to gradually move them from a heavy consumption, a high carbon intensive activity to lowering that investment is required by a bank to think through and help that client to be ready for 10 years from now. Okay, so let's mention the instruments. What I found out talking to all my investment friends is that the instruments themselves don't change. It's the application of the instruments. But first things first. I said it at the beginning. The money doesn't make sense if you don't start with a good strategy. Where are we going to employ this money? What is the management and board directing us to do? We don't have governance, managing, tracking. Number 3, then you look for funding, find partners. Number 4, do you have the products? I mentioned it, the products to sell these things. 5, risk management. And number 6, I'll go back to what Denise said. Your reporting must be according to global standards. The challenge with sustainability finance is that people say we are doing it, but they are either not doing it well or not reporting it well. So if you can't report it properly, it will not count. I'll skip this, I'll pick it up. So I'd like you to look at this slide. This is a slide that talks about instruments that have worked. And I'm not just talking generally about any instrument. Instruments that we've seen across Africa, working very nicely.
Normally, debt finance, you take a loan from a big institution internationally or locally. IFC provides loans to financial institutions to do specific activities. You can take a plain loan, or you can raise a normal bond. It's good that you have Bodiva and other people, structures here that can allow you to raise bonds. By the way, we've seen a lot of success in bond issuance, and I'd like to talk more about that. After vanilla bonds, which are general bonds that can be issued, we have seen social bonds. A bond raised to address a specific issue. Let's say girl-child education. If you raise $10 million to do that, it means that you have to focus on that. And that is a social bond to address a real issue. Or women running businesses, and so on and so forth. Pandemic bonds, health-related, KPI-linked, and I'll spend time on the difference between use of proceeds and then KPI link. I know you know it, but there are times that we have to mention because it's dependent not on the instrument itself, but on your strategy. Please get me right. Why is one client doing A and another client doing B? It's because of what you can do well or what you have the opportunity to do. Please. KPI, SDG bonds. Then we start talking about the famous green financing. You want to finance something around green. You want to do something that helps against mitigation, reduce GHG. Or you want to do something around adaptation, reduce the effect of climate change. So you could either raise a bond or you could go for a loan, but with a specific objective. That is what they call a use of proceeds facility. You want to use it for something. And I mentioned transition. Transition is a good thing for Africa. People feel that, no, how can we stop doing carbon-intensive activities, cement and so on? What we can do now, rather than stopping it, is those heavy intensive industries, what can we invest in them to make them sustainable for the future? And that is transition. So please think, if we put money in say, an ESCOM, to introduce now renewable energy in their business. It's an investment, and you are preparing them for the future. So there's opportunity there. It is not about shutting down the company. No, it's about preparing the company for 10 years by investing in transition finance. So these are things that we've seen. So let's look at the left. A social bond is a bond that is focused on doing social things. Green bond looks at climate mitigation, climate adaptation. But in the middle, there's an overlap called a sustainability bond. And I know many of you knew it, but it's important for me to mention. That does both. Sustainability bond does social and green. And so when we talk about sustainability finance, we're talking about both social as well as green. And so think about it. We've now realized that there are a lot of things we do in social that have co-benefits, that help the environment. I was recently in Mauritania. Okay, let me quickly. So I've talked about this. Let me quickly give you the two examples. One is an example of green bond, a green bond issued for green buildings by Nedbank. Why did they do it? The reason why I'm asking is why did they do it? They did it because they were already strong in property finance. So they said, how can we do it green? How can we do it sustainable? So they raised a bond for green buildings, number one. What do you want to do? Look in your portfolio. Can you do something special? Can you make it green? Can you make it sustainable? So that they became successful. So the first bond for green buildings. And they did it because they were already strong in property. Look in your portfolio and direct the financing to something sustainable. The next one is FirstRand. FirstRand, they were already very strong in agriculture. How can we make our agriculture business sustainable? We worked with them to do research. What do we need to invest in this agricultural sector to make our farmers successful? So they took a facility from IFC. It included a risk-sharing facility because they weren't sure that if we invest more, IFC provided them that facility. You might be thinking, what can I do in sustainability now? This is it. Think about your portfolio and how can you make it sustainable. So, way forward, because Mr. MC is here, I would say that IFC can help you think through the problem. Start from what strategy we want to do. Think about your structures, governance.
And then we can help identify the funding that you need. Do you need to raise a fund, a loan, a bond? Is it a sustainability linked bond? Linked bond is that you can do anything, but you have KPI targets, which are sustainable. Or you want a use of proceeds bond. So think about that. We can help you think through that. Number 4 is products. What type of products, what type of capacity do you need to build? 5 is risk. And number 6, most importantly, I go back to what Denise said, reporting. How can we report to global standards? How can we make sure that we are doing sustainability and reporting it correctly? So with that, I say thank you. Thank you for your time. Muito obrigado, Dr. Nana Azamoa. Ficaria aqui por mais de 30 minutos ou uma hora, mas infelizmente temos de cumprir horário. Sei que a preleção estava boa, mas teremos outras oportunidades. E na sua intervenção falou várias vezes da agricultura, da educação, da saúde e de outros setores, muitos deles que fazem parte que estão ligados inteiramente ao assunto que vamos abordar já de seguida, o financiamento sustentável da economia real, impacto nos setores estratégicos e bem-estar das comunidades. Infelizmente, a próxima moderadora não terá sorte do Dr. Carlos Rosado de Carvalho, porque o tempo assim não favorece. Quem o antecedeu não ofereceu 10 minutos, estou como na primeira parte. Eu quero convidar a ilustre Eliana dos Santos, é a diretora executiva do Pacto Global para Angola, para moderar o painel sobre financiamento sustentável da economia real, impacto nos setores estratégicos e bem-estar das comunidades. Vão fazer parte deste painel, já convido, como disse, a ilustre Eliana dos Santos, para fazer parte deste painel, convido Vanderlei Ribeiro, presidente da APA, Associação Agropecuária de Angola, a ilustre Elizabeth Tristão, administradora executiva do Banco de Fomento Angola, Rosemeire Luiz, diretora de sustentabilidade do Standard Bank de Angola, e ainda Belmiro Pascoal, chefe de departamento do INAPEM. Penso estar completo o painel que vai ser moderado pela diretora executiva do Pacto Global em Angola, Eliana dos Santos, que antes mesmo do debate vai fazer como que uma breve introdução desta temática e só assim passaremos para o debate. Para a vossa atenção. Muito obrigado. Bom dia a todos. Por favor, considerem todo o protocolo observado. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante e, como normalmente nas minhas intervenções, o primeiro parágrafo é sempre uma questão. Portanto, gostaria de começar este painel, ou de começar a minha abordagem, com uma pergunta simples, porém desafiadora. O que transforma verdadeiramente uma economia? O financiamento disponível ou a forma como ele é distribuído e aplicado? Faço essa pergunta porque, na prática, uma linha de crédito não se alimenta por si só uma comunidade. E, no fundo, ou seja, um fundo de investimento não cria sozinho um emprego. O financiamento só ganha o verdadeiro sentido quando quem chega... O financiamento só ganha verdadeiro sentido quando chega a quem produz. Assim está correto. Às empresas, aos agricultores, às indústrias e aos empreendedores que assumem riscos todos os dias. É com esse espírito que damos início ao nosso painel dedicado ao tema Financiamento Sustentável da Economia Real, impacto nos setores estratégicos e bem-estar das comunidades.
Nos últimos anos, o financiamento sustentável passou a ocupar um lugar central na agenda económica mundial, com os governos, instituições financeiras, investidores a procurarem conciliar crescimento econômico, responsabilidade ambiental e inclusão social. Contudo, a questão do fundo é: como garantir que esse financiamento chega efetivamente à economia real e gera resultados concretos? A pergunta é pertinente porque, com frequência, o financiamento tende a circular dentro do mesmo ambiente, o de quem já dispõe acesso a crédito, de garantias e de relações previamente estabelecidas. Dificilmente alcança a economia real, justamente onde se gera a maior parte da riqueza e do emprego. E quando falamos de economia real, falamos da agricultura, da pecuária, da indústria, dos serviços, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas. Falamos, no fundo, de uma família que melhora as suas condições de vida, de um jovem que encontra o seu primeiro emprego e de uma comunidade que ganha novas oportunidades. Por isso, o financiamento sustentável não deve ser visto apenas como um instrumento financeiro, mas como uma forma diferente de pensar o desenvolvimento, capaz de gerar retorno econômico, ao mesmo tempo impacto social, ambiental e territorial. Em Angola, esta reflexão é ainda mais relevante. Temos recursos, potencial produtivo, uma população empreendedora, mas continuam a existir desafios ao acesso ao financiamento, na preparação de produtos bancáveis e na percepção do risco. Perante este cenário, proponho duas questões que nos vão acompanhar ao longo desta conversa. A primeira: o verdadeiro desafio está na escassez do financiamento ou na capacidade de criar condições para que ele chegue onde faz realmente a diferença? A segunda, última e não menos importante: ao avaliarmos o sucesso do financiamento, olhamos apenas para os montantes desembolsados ou para o impacto que esses recursos geram na economia e na vida das pessoas? Portanto, são essas as perguntas sem respostas simples, mas que exigem reflexão, cooperação, acima de tudo, ação. É precisamente para aprofundar estas questões que contamos hoje com um painel que reúne diferentes perspectivas deste ecossistema. Mais do que identificar obstáculos, queremos que este seja um espaço de construção de soluções. Com este espírito de diálogo e compromisso com o futuro, convido-vos a participar ativamente desta conversa. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, bom dia, e aqui os painelistas. Muito bom dia, obrigada à Bank pelo convite endereçado. Penso que é um tema extremamente interessante e conto aqui com a vossa colaboração para que possamos, então, abordar o tema de forma real. E a minha questão vai aqui primeiro para o Standard Bank. Portanto, doutora Rosimer, quais são as principais oportunidades que o financiamento sustentável coloca à economia real? E como é que a banca pode posicionar-se a responder a essa transformação? Esta pergunta tem várias camadas, não é? Eu gostava de ter aqui algum dos meus colegas do negócio para ajudar a responder essas perguntas. O que é a economia real, de facto, não é? Desafios de financiamento, o que é que eles encaram. Eu vou explicar um bocadinho como é que nós, no Standard Bank, funcionamos com as questões do financiamento sustentável. Nós adotamos uma estratégia de sustentabilidade integrada, o que significa que a nossa estratégia, a sustentabilidade, funciona como drive
Eu há bocado comentei com a minha colega que a partir do momento que o consultor da UIFC mostrou todas as hipóteses de financiamento, perdeu a sala, porque é tudo muito complicado. Então, isto é a tradução de financiamento sustentável é de facto completamente diferente de nós especialistas de sustentabilidade para as pessoas do negócio. Os termos são outros, a maneira como arquitetam são outras. Eu vou já acrescentar também, por exemplo, a Denise falou que só 4 ou 5 anos é que falamos desses temas na banca, mas eu queria referir, aqui está a Francelina e o Rui, que são do BPC. Eu, em 2015, já estive no BPC a implementar um gabinete de sustentabilidade, a implementar financiamento sustentável no BPC. Por isso foi o primeiro banco angolano a tentar fazer isto. E tivemos a mesma questão. Como conciliar o negócio bancário angolano com a questão do que é financiamento sustentável, o que é financiamento, o que é economia real, não é? Como é que as pessoas do negócio encaram isto? Então, como é que estas conversas são feitas com a nossa área de negócio? É uma questão de criatividade. Não é muito... Estes nomes que nós temos são nomes da área de sustentabilidade. Nós sabemos o que é Green Bonds, o que é Social Bonds, o que é Blended Finance, mas depois quando vamos ter com a área de negócios, não é isto. Por exemplo, eu não falo que energias renováveis é bom porque é bom para o ambiente. Eu digo, olha, os vossos clientes vão ser energeticamente mais independentes, porque a sustentabilidade, eu aconselho todos a olharem para este tema, não como a era da sustentabilidade voluntária acabou. Quem está um bocadinho atento ao mundo vê que já... E se calhar o decreto foi dado agora com a crise de Hormuz. Nós estamos com questões críticas no mundo, questões energéticas críticas, questões dos minerais críticos. Já não vai ser possível explorar, ter a cadeia de valores de minerais críticos como o mundo tinha. Já não vai ser possível termos as mesmas matrizes energéticas que tínhamos. Já não vai ser possível financiarmos o risco como financiávamos. Então, a época dos bancos e do setor financeiro fazer sustentabilidade de maneira voluntária e porque apetece e que pode adiar para mais tarde acabou. Okay? Agora é obrigatório e é arte, já não é soft. É como o soft power e o hard power. Agora já não é uma escolha e não vamos esperar a taxonomia do BNA, já não vamos conseguir esperar por isso, já não vamos conseguir esperar pelo financiamento vindo do exterior, como Angola quer. Vamos ter que fazer isto de maneira um pouco mais inteligente. Então, o que eu converso muito com a nossa área de negócio, isto é entregue totalmente no BPC, o financiamento sustentável, no BPC, no Standard Bank, é entregue às nossas áreas de negócio, nós teremos 6 áreas de negócio, e são eles os responsáveis por isto totalmente. Nós só conversamos com eles, nós obviamente que fazemos, nós temos vindo do nosso grupo, nós pertencemos a um grupo internacional, nós temos uma taxonomia, nós temos uma definição de sustentabilidade, não é estranho o conceito, nenhum desses conceitos é estranho para nós, só que nós fazemos uma coisa, nós desconstruímos a linguagem, porque nós estamos a falar com técnicos de negócio, técnicos bancários. De certeza que está na sala muita gente que ouviu palavras que não faz ideia o que é que significam e não tem que saber o que é que significam, porque a sustentabilidade é uma maneira de fazer as coisas. A sustentabilidade é uma maneira, como disse há bocado alguém, uma maneira de criar resiliência, uma maneira de nós, é uma estratégia, é muito mais estratégica, e é estas conversas que nós temos com o negócio. Então, isto de economia real, quem define são os nossos colegas de negócio, são eles que criam essas soluções, nós damos a eles criamos políticas, obviamente vem da parte de cima, nós criamos políticas que vão fazer com que eles consigam enquadrar, mas eles... Principalmente contamos com a criatividade deles de criar essas soluções. E o que é que distingue o financiamento sustentável do outro financiamento? Não é o ser aquelas regras todas. O que nós falamos com eles é: vocês têm que fazer um financiamento que atinja outros públicos diferentes desses.
Porque se há uma economia que é 80% informal, como disse o Zifrino, aí está negócio. Então vocês têm que atingir esse negócio, ok? Aí há impacto. Se nós temos uma economia que tem cadeias de valor incompletas ou que não estão completas, vocês têm que criar negócio para essas cadeias de valor. Vão por aí, sejam criativos, criem as soluções. Temos que baixar taxas de juro. Nós temos um investimento social corporativo que 1% do nosso lucro anual vai para este fundo, e este fundo financia a redução das taxas de juro para o financiamento sustentável. Ou seja, nós damos ao nosso negócio a hipótese de eles serem criativos a criar soluções de financiamento de impacto, que nós chamamos de impacto positivo. Nós temos a nossa narrativa de sustentabilidade é pacto com impacto. Então, o nosso negócio cria essas soluções e nós financiamos a redução das taxas de juro destas soluções financeiras. Já temos feito algumas soluções, já demos alguns social bonds o ano passado, em 2023, em 2024 também demos, o ano passado voltamos a dar 6 ou 7, e este ano prevemos muito mais soluções, tanto nas grandes empresas, como no nosso segmento de PMEs, também entrar por aí. E agora vamos entrar também no private, com soluções de financiamento dito sustentável, que é o nosso pacto com impacto. Obrigada, doutora Rosimério. E eu acho que a experiência aqui do Standard Bank, tendo em conta a matriz que tem, vai ser interessante para o segundo bloco de questões. Entretanto, falou aqui de questões que, pronto, os colegas de risco fez-me refletir sobre que a questão da sustentabilidade, apesar de haver uma área específica, ela é transversal. Portanto, acho que fica aqui o desafio para as instituições que quem percebe, os colegas de risco, os colegas de negócio, no curto ou médio prazo, deverão perceber esse assunto. Porque, em princípio, se estamos a falar de sustentabilidade, quem vai criar um produto, as áreas que criam, deverão implementar a sustentabilidade nestes produtos. Mas pronto, já volto para assim, temos aqui pouco tempo. A doutora Elizabeth, que é representar o BFA, existe a percepção de que há recursos financeiros, mas o crédito ainda não chega à escala suficiente aos produtores. Que tipo de financiamento hoje é necessário para transformar esse potencial produtivo em resultados concretos? Eu sei que é uma questão desafiadora, mas as questões também foram feitas de modo a criar efetivamente uma discussão. Muito obrigada pela questão. Bom dia a todos, todo o protocolo observado. De facto, essa questão tem várias camadas, como dizia aqui a colega do Standard Bank. Mais do que camadas, na verdade, constitui o principal desafio que temos a nível, não só da banca, acho que do país. Porque financiamento, ou melhor, os bancos têm capacidade para financiar e os números, obviamente, a estatística fala por si. Os bancos produzem relatórios que são públicos e, pelos relatórios, é possível observar que os bancos têm capacidade para financiar. Obviamente, cada um ao seu nível, em função da estrutura de capital que tem, mas temos capital para financiar, pelo menos no que ao BFA diz respeito, que é a bandeira que eu estou aqui a defender. E temos feito o nosso caminho nesse sentido. Sentir o impacto é o sonho, o impacto é o sonho que efetivamente acho que a Angola tem, porque o que se vai fazendo de forma isolada não nos permite sentir efetivamente o impacto que estes financiamentos têm produzido na economia real, na vida das empresas e das famílias. Há muitos projetos a nível do setor e a nível do BFA recebemos, sim, projetos. Dizer que efetivamente são todos sustentáveis ou aqueles que nós consideramos sustentáveis, no fim do dia, são efetivamente, não sabemos, exatamente porque temos aqui temas do ponto de vista regulamentar. O que é sustentável na perspectiva do BFA
Eventualmente não será na perspectiva de um outro banco, por conta dos desafios que já foram aqui ditos, da falta de taxonomia e também de entidades que no final do dia deverão certificar os projetos para dizer que são ou não sustentáveis. Mas temos feito o nosso caminho. O BFA vem tratando destes temas de financiamento sustentável e da sustentabilidade em geral com muita cautela e responsabilidade. Tem o governo destas matérias muito bem definido, do topo à base da organização, e os projetos são analisados com todo o cuidado que devem ter. Por quê? Porque defendemos que o crédito sustentável tem que ser um crédito responsável. Não podemos efetivamente dar crédito porque vamos procurar rapidamente o impacto, mas temos que garantir que o crédito que estamos a conceder à economia, às famílias, às empresas, é um crédito que vai efetivamente resolver um problema e que, mais do que resolver um problema, é responsável porque vai permitir que aquele dinheiro volte para o sistema e permita financiar outras empresas e outras famílias. Se não for responsável, na nossa perspectiva, também não é sustentável. E, nesse sentido, o banco tem feito um trabalho no sentido de conceder crédito que consideramos responsável para ser sustentável, exatamente porque queremos que continuemos a dar crédito no futuro, daqui a mais 2, 3, 30 anos, se for o caso, só é possível se conseguirmos efetivamente permitir que o dinheiro que sai da instituição depois volta e permite conceder a terceiros. O impacto, como dizia, é um desafio, porque efetivamente há muitas ações isoladas que, se não for dada a devida visibilidade, a ideia que temos é que não há impacto. Há algum impacto na medida, naturalmente, da dimensão dos projetos que existem. E para o banco financiar é preciso que o projeto chegue ao balcão do banco. Chegando ao balcão do banco é preciso ser analisado e esta análise que seja garantido que efetivamente os temas de risco sejam devidamente acautelados, porque se o projeto for socialmente bom, é socialmente necessário e do ponto de vista de risco não for possível acautelar que seja responsável, então temos de levar esse projeto não do ponto de vista do financiamento, mas do ponto de vista da área social, e aí temos sim uma terceira entidade, que é a nossa fundação, que vai cuidar de um projeto. Se for negócio, é na organização, e se for negócio tem que ser responsável. Se não, efetivamente não tiver características suficientes para que seja financiado e que este financiamento seja responsável, então vamos tratar como um projeto social e é dado efetivamente a uma entidade que tem a responsabilidade de cuidar destes temas. Obrigada. Por favor, os colegas poderiam ajudar-nos aqui. Penso que 2 microfones não estão a funcionar. Obrigada. Doutor Belmiro, INAPEM. Conforme a doutora Elizabeth disse aqui, cá. A capacidade financeira. Temos capacidade financeira. BFA, temos capacidade financeira. As MPMEs são frequentemente apontadas como um motor de diversificação económica. No entanto, muitas continuam a enfrentar dificuldades ao acesso ao financiamento. Talvez aqui a perspectiva do INAPEM, e desde já parabenizar a BANC por ter trazido o INAPEM para abordar essas questões. Hoje, onde é que está o maior desafio na perspectiva do INAPEM? Na dificuldade do capital, na capacidade das empresas apresentarem projetos preparados, como de alguma forma a doutora Elizabeth aqui apontou? Sim. Bom dia a todos, todo o protocolo observado. Bem, o INAPEM, que é o braço operacional do Estado e a entidade responsável para a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor empresarial, tem tido aqui um papel fundamental naquilo que são as iniciativas e programas de acesso ao financiamento. E queria aqui trazer aqui um ponto relativamente, ou seja, temos evidenciado
que nos últimos anos registramos aqui um registro crescente de instrumentos financeiros, não só pelo reforço da capacidade de algumas instituições financeiras públicas que têm aqui dado este apoio ao setor empresarial, neste caso, no caso de alguns dos nossos parceiros, que nesse caso o BDA, por exemplo, que tem aqui dado este apoio para o setor produtivo. Há recursos financeiros para dar solução a esse setor. Temos a questão do FADA, que apoia também aqui a questão do setor agrário e o agronegócio e microindústrias. A questão do fundo de garantia de crédito, com a questão das garantias públicas, o fundo de capital de risco. Então, e são essas instituições na qual o INAPEN tem trabalhado. E evidenciamos também que, ou seja, na perspectiva do INAPEN, o nosso maior constrangimento, o problema já não reside exclusivamente a falta de capital, porque o capital existe. Aqui a questão, o nosso problema aqui é mesmo a preparação de empresas bancáveis que possam aqui estar bem preparadas, e a necessidade de que ou seja, no âmbito da atuação do INAPEN é aqui o objetivo de transformar essas operações em operações concretas e bancáveis. E a questão principal, que é a questão da preparação das empresas, devemos fazer aqui esta distinção, ou seja, não há este casamento entre projetos preparados e projetos elegíveis. Eu posso ter um bom projeto bem estruturado, viável, mas há outros fatores, outros pressupostos que a banca avalia, que concorrem para uma decisão positiva para o financiamento. Por exemplo, eu tenho um projeto viável, mas não tenho a contabilidade organizada. As minhas demonstrações financeiras não coincidem, não correspondem com aquilo que é a minha capacidade financeira. A questão do cumprimento fiscais, a questão da educação financeira a questão da educação financeira, a questão de um estudo de viabilidade técnico, economicamente financeira. Então, o INAPEN tem ido além disso com a capacitação, a formalização desses todos os aspectos. Obrigada, Dr. Belmiro. E aqui o engenheiro Vanderlei, só para seguir o protocolo. Do seu ponto de vista, o que falta... peço desculpas, o que falta do ponto de vista do financiamento para converter este potencial em escala? Porque há dinheiro, né? O BFA já disse. Okay. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e obrigado à banca. Eu começaria por fazer aqui uma abordagem à volta do tema central que estamos a falar, que é a sustentabilidade. Sim, sim. Só para garantir que estamos na mesma página. Se partirmos do princípio que a sustentabilidade é a capacidade de nós satisfazermos as nossas necessidades hoje e garantir... Se partirmos do princípio que é a capacidade de satisfazermos as nossas necessidades hoje e garantir que as próximas gerações terão também capacidade de satisfazer as suas necessidades, obriga-me a fazer uma breve análise do que são as nossas capacidades hoje. Do ponto de vista social, na perspectiva da sustentabilidade, observem que Angola tem perto de 40 milhões de habitantes e os dados oficiais dizem que 70% da nossa população tem o problema de insegurança alimentar. A insegurança alimentar ela é severa em 11% da população e ela é moderada nos restantes 59% por aí. Estamos a dizer que 25 milhões de angolanos não sabem se terão hoje à noite uma refeição.
são 25 milhões de cidadãos como nós, que não têm a certeza. 4 milhões definitivamente estão a passar fome. Se olharmos depois na outra variável, que é em relação à má nutrição crónica, 40% das crianças angolanas de 0 aos 5 anos são afetadas com má nutrição crónica. E este problema compromete a capacidade cognitiva para o resto da vida. Portanto, essas crianças não vão conseguir aprender, não vão conseguir desenvolver uma atividade económica e isto terá um impacto na produtividade do país. E nisso o nosso import bill, portanto, nós continuamos a importar à volta de quase 3 mil milhões de dólares de alimento, quer dizer que a nossa capacidade de produzir aquilo que nós nos alimentamos não existe, porque nós dependemos de outros para nos alimentarmos. Portanto, a nível da agricultura, ainda hoje em Angola, a volta de 94% da agricultura ela é feita com recurso animal e manual. Portanto, apenas 6% utiliza algum tipo de tecnologia. Se olharmos nessa perspectiva, a agricultura ela vai desde 1.0 a 5.0, sendo que a 5.0 já está com inteligência artificial e uma série de outras coisas. A Angola está essencialmente na agricultura 1.0, que é aquela mais, não diria atrasada, mas é a primeira. Bom, olhando por estes dados e fazendo aqui uma análise da nossa capacidade, eu percebo que nós estamos perante um sério problema de que a nossa capacidade de satisfazermos hoje as nossas necessidades é inexistente e ela compromete o nosso futuro. Compromete pelas crianças que acabei de referir, compromete porque nós não conseguimos produzir o que nos alimenta. E para responder à questão que coloca de forma mais clara, eu sinto que há um fosso grande entre aquilo que é a capacidade financeira existente e a necessidade também existente no campo. Primeiro, a barreira ela é cultural, porque no escritório em Luanda, e por favor não me entendam mal, os senhores não são obrigados a ir a entender talvez a realidade toda do campo, mas a construção às vezes de soluções a partir da zona urbana dificulta que estas sejam aplicadas na prática. E aqui estou a falar da agricultura no geral. Porque se eu tiver que defender apenas a agricultura empresarial, poderei fazê-lo com maior facilidade porque temos melhores condições, não é? Mas se olhar para a agricultura no geral, e porque a agricultura em Angola ela é feita essencialmente 80% pela agricultura familiar, então obriga-me a ter que olhar para um espectro maior. E aí então o que sinto é que há este fosso em que quem está com capital não necessariamente entende a realidade de quem tem esta necessidade que está no campo. Quem está no campo não tem condições de satisfazer os critérios que são aplicados pela entidade financiadora. E aqui nós temos que encontrar um protocolo de comunicação, alguma coisa que nos permita falar pelo menos a mesma língua. E como é que nós podemos, então? Esta era uma pergunta que era para todos. Eu vou dar um exemplo muito concreto e sim. bem rápido. Eu costumo chamar isso de financiamento assistido ou crédito assistido. Penso que não adianta mandar o dinheiro. Sim. O dinheiro deve ir acompanhado de outros serviços. Nós fizemos parte de um projeto que é conhecido aqui em Angola, da empresa petrolífera Eni, na sua entrada para a agricultura por conta do fomento de girassol para biocombustíveis. A Eni disse o seguinte: eu não sei trabalhar com agricultura, então eles contrataram um conjunto de pequenas empresas em Angola, especializadas na agricultura, para fazer este protocolo de tradução entre o capital existente na entidade e a necessidade no campo.
Para vocês terem ideia, não existia até 2023 dados oficiais de produção de girassol em Angola. Podem procurar em qualquer documento oficial. Em um ano, em 2023, nesta abordagem, Angola passou a ter 8.000 toneladas de girassol. Em apenas um ano, nós igualamos em produção o mesmo de outros produtos, como é o caso talvez do café. Sim. Angola produz 10.000 toneladas de café, já em produto final são 20.000 toneladas de café bruto. Mas estes números nós temos provavelmente há muitos anos que estamos a tentar construir uma base de produção para produzir café. Como é que em um único ano, uma única empresa conseguiu produzir o mesmo que o país todo está a tentar fazer há quase uma década? Portanto, então, eu penso que a minha colega de painel há pouco usou uma palavra que classifica bem aqui, é instrumentos criativos. Portanto, sairmos daquilo que é o tradicional do sistema financeiro e trazer instrumentos criativos para que o capital possa mobilizar-se para quem precisa e quem tem o capital e que quer que ele se mobilize não tem que financiar risco. Porque o que acontece aqui, eu entendo o lado da banca, é que o capital foge o risco, certo? Então, nós temos que encontrar um mecanismo de garantir que as pessoas que vão levar o capital até o campo são pessoas tecnicamente capazes e que podem garantir que este capital tem impacto e tem retorno para as instituições financeiras. Obrigada. Doutora Elizabeth, gostaria de acrescentar aqui? Obrigada. Eu concordo em gênero, número de tudo o que disse. Só que, efetivamente, os bancos, efetivamente por conta daquilo que devem observar, os requisitos de risco que devem observar, não sei se os bancos universais, podemos assim considerar, que é o caso do BFA, são estes que devem ter, efetivamente, eles por si só devem ter esta capacidade de falar a linguagem do fim da linha do campo, porque entendo que isto tem que ser uma cadeia, ou seja, tem que ter o banco que tem capital, o banco tem exerce uma atividade que é supervisionada, há regras prudenciais que devem ser observadas e o BNA, no que diz respeito a estas normas, não deixa a sua sorte em mãos alheias e ainda bem. Então, ou efetivamente financiamos de forma responsável, observando aquilo que são as regras que são definidas a nível do setor, ou financiamos com produtos criativos, que foi isso que disse, ou criamos estes produtos criativos e que efetivamente nos obriguem a ter que fazer a cadeia toda até chegar ao produtor final. Pode ser, é possível que se faça, mas é importante que não sei se aquilo que são as normas prudenciais do banco depois vão permitir que se tenha capacidade para gerir toda esta cadeia sem pôr em causa o risco. É importante, sim, mas talvez precisemos de veículos que façam essa intermediação entre o banco e lá o produtor que está no fim da linha, para efetivamente não ter que ser o banco a ter que ter capacidade para chegar ao fim da linha e perceber tudo o que é necessário perceber para financiar de forma sustentável o produtor final. Acho que precisamos aqui do intermediário para efetivamente garantir que esta operativa corra bem. Obrigada. Posso acrescentar, Eliana? Sim, e só para dizer antes, quem seria esse intermediário? Acho que esta é a questão. Okay. A banca é uma atividade de risco. Nós somos naturalmente uma atividade de risco. Nós temos que correr risco. Eu digo isso sempre aos meus colegas. Nós temos que correr riscos. Ainda mais em África. A África é o continente com mais alterações e nós daqui a 50 anos vamos ser um continente completamente diferente do que somos hoje em dia. Nós não podemos, o setor financeiro tem que ler o continente daqui a 15 anos, não pode ler o continente hoje. Então nós temos que correr riscos. E eu talvez por alguma experiência de carreira, conheço esta realidade do campo e conheço a realidade do escritório. E eu digo aos meus colegas, eu conheço mulheres que trabalham no setor da pesca, que diariamente movimentam 20 milhões de kwanzas e não estão na banca. Elas, diariamente, algumas com 40 milhões. E eu digo, vocês podem lá abrir as contas das senhoras
que facilitava. Eu sei onde é que essas senhoras estão. Eu sei onde é que estão as senhoras que movimentam milhões de kwanzas em resíduos que não estão bancarizadas. E isto, o que eu chamo de soluções criativas é, nós temos que pensar, e penso muitas vezes isso em conjunto com os meus colegas, mais do que eu consigo ter essas conversas sobre risco climático, risco financeiro. Há bocado eu disse bonds, mas foi loans, foi empréstimos sociais, empréstimos ambientais, sem usar estes termos, só para pensarmos Angola. Pensarmos porque nós temos como propósito fazer crescer Angola, não é? Todos nós temos. Então, nós temos que ter essas conversas difíceis, correr esses riscos. Nós temos esse fundo que criamos, de estruturarmos essas soluções criativas. É-nos permitido. Mas digo muitas vezes aos meus colegas, vamos pensar juntos. Porque isto é a nossa obrigação pensar, porque senão nós não vamos sair. Porque nós temos estado em Angola, a banca tem estado a ganhar dinheiro. Eu não sou de negócio, não posso falar muito, mas a percepção que tenho é que eu há anos que ouço notícias na comunicação social que a banca nunca tem prejuízo, nós temos estado sempre a ter lucro. Então, nós temos estado a ganhar dinheiro, então acho que temos estado um pouco seguros nesta zona de conforto de ganhar dinheiro. Então, nós temos que realmente dar crédito, porque toda a sociedade nos exige crédito, o governo nos exige dar crédito, e nós temos que dar crédito. Nós temos capital para dar crédito, então nós temos que correr risco. Eu tenho esta percepção, é a percepção que tenho. Se me for permitido, pegando a deixa, já que é uma instituição de risco, o banco, então estamos a operar ao mesmo nível, porque mais risco do que a agricultura é muito difícil. Nós trabalhamos com produtos biológicos que são colocados debaixo da terra e que têm que lá ficar enterrados por 120 dias, dependendo de chuva, que nós não sabemos se vem, e depois temos que utilizar produtos químicos na medida e na dose certa para garantir que são controlados, e depois temos que controlar o equipamento que faz a colheita para garantir que estes produtos chegam dentro de um acondicionamento favorável à mesa das pessoas. Portanto, mais risco. E depois ainda temos que concorrer com a importação, porque por vezes fazemos a produção toda e não conseguimos vender a produção porque há produto importado que concorre diretamente com os nossos preços. Nós temos mecanismos de controlar o risco, nós temos medidas temos ferramentas de gestão de risco e em sustentável, desculpa interromper, desculpas, em sustentabilidade e na função risco, é-nos dado, nós temos no banco, e acho que o CEF tem, há bocado falava que a Dalila, o CEF também tem, é dado muito a bancos que tiveram, o BPC também tem, na função de transformação de risco, há mecanismos de controlo de riscos ESG, em que consegue-se ver um projeto, ver o seu risco, impor medidas de mitigação desses riscos. E muitas vezes essas medidas de mitigação são também oportunidades de negócio. Então, a visão tem que ser ver, dentro dos riscos de sustentabilidade, ver as nossas oportunidades de negócio. Por exemplo, na agricultura, muitos dos riscos climáticos que existem hoje em dia são, às vezes, riscos de negócio. Nós estamos, às vezes, a ver como risco, por exemplo, com os fertilizantes, com a própria cadeia de valor, que também temos a oportunidade de financiar mecanização, modernização da agricultura para adaptação às alterações climáticas. Bem, então, estas soluções criativas é todo este know-how que nós temos que imputar na nossa visão na banca. Esta mudança de paradigma. Pronto, então só para concluir... Sim, para concluir, Wanderlei, por favor. O tema do risco, conforme foi trazido, ele existe, ele é real, mas ele é tratado de uma forma, às vezes, que não é muito prática. E depois temos aqui o tema da CIRC, não é? Em que aqueles que não conseguem honrar com os seus compromissos vão lá estar, que a CIRC depois, para muitos empresários, acaba por ser visto quase como uma cela. Há uma imagem muito má da CIRC que os empresários têm, não é? Como se fosse um caderno preto de linhas vermelhas, com assim, uma coisa muito, muito esquisita. Mas o que eu gostava de dizer por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto.
A última safra, agora do ano 25-26, foi uma das mais severas dos últimos anos, do ponto de vista de seca. E não há praticamente informação nenhuma, nem da parte pública, nem da parte institucional da banca, a dizer qual é a forma como se vai gerir isso. Eu posso lhe dar garantias. A nível da associação, nós temos registados 12 milhões de dólares de perda entre alguns dos principais produtores, mas não existe um mecanismo para ir recuperar. Estes camaradas são fiéis candidatos a CIRC e a inadimplência para os próximos anos, assim como outros tantos foram há muitos anos atrás e que estão hoje presos nessa realidade e que apenas foram vítimas de um sistema em que não estava preparado para o momento em que eles decidiram investir. Portanto, risco por risco, eu acho que podemos todos conversar e encontrar formas criativas para que... Porque não é possível que noutros países a agricultura revele impacto social, ambiental e até económico. Nós, parece-me que estamos presos um bocado naquilo que é o conceito da paralisia funcional, não é? Pois. Temos tudo, temos clima, temos solo, temos terra, temos água, temos capital financeiro, Sim. olha, temos dinheiro, afinal, mas entretanto não fazemos a coisa acontecer porque não conseguimos sair, não conseguimos arrancar. Pois. Temos ainda que identificar quem será então o veículo de intermediação. São empresas, são pequenas empresas, e dou mesmo esse exemplo, e se quiserem, a nível da associação, nós estamos abertos para partilhar. Não havia em Angola empresas de assistência técnica agrícola interessadas em fazer aposta na assistência técnica. Haviam duas, tanto. E o que a ENI fez foi interessante. Eles fizeram um caderno de encargos e disseram: esta é a minha necessidade. Bom, em pouco mais de 4 meses surgiram 6 empresas. Essas empresas fizeram contratação de profissionais no Brasil e em outros países. Os critérios dizem que essas empresas ganham uma percentagem sobre o resultado daquilo que for a produção das empresas em quem eles estão a prestar assistência técnica. As fichas técnicas dos bancos dizem que existe uma comissão, como é que se chama? Uma comissão? É comissão, não é? Que o promotor tem que pagar. Pronto. Por que não retirar uma parte deste valor ou aumentar um pouco mais o valor da comissão? Porque de certeza absoluta que aquilo que a banca deixa de ganhar por créditos mal parados é muito superior àquilo que seria cobrado por uma comissão de assistência técnica especializada. Então, modelos existem, talvez tenhamos que ter aqui uma coragem de tentar replicar e fazer com que o dinheiro chegue onde tem que chegar. E o Vanderlei tocou aqui num ponto muito interessante e talvez o Standard Bank estaria em melhores condições de abordar, considerando a estratégia do Standard Bank e as boas práticas na região, o que seria necessário para transformar o financiamento das comunidades não urbanas num instrumento mais inclusivo e de maior impacto. Portanto, nós em África temos vários exemplos, acho que o maior de todos, nós sabemos qual, o Quênia, mas trazer aqui um bocadinho a experiência do Standard Bank a nível de soluções. Portanto, os problemas aqui estão identificados. Sistematicamente nós falamos dos problemas. Então, qual é o caminho? Como é que o Standard pode trazer essa experiência da África do Sul, de outras regiões aqui próximas para Angola? Como é que nós podemos materializar isto? Eu acho que já tive esta conversa contigo, Eliana. Eu ainda agora estava a mostrar à minha colega Isaura o montante de financiamento sustentável que está a ser dado na África do Sul, que é uma coisa gigante. Não me lembro do número que é em rands, mas temos no Quênia, na Nigéria, no Ghana, todos esses países estão com enormes valores dados pelo Standard Bank em financiamento sustentável, muito dentro das energias renováveis para a transição energética justa, até porque nós temos uma política climática no grupo muito parecida com a política de Angola. Acreditamos numa transição justa, gradual e ordenada, porque sabemos que o continente tem muita dependência de combustíveis fósseis
e a nossa política é muito orientada para isso, até porque já tivemos algumas acusações graves e com questão da nossa política de net zero. Então, temos estado a financiar muita energia, agricultura, e não só, porque temos estado mesmo a apostar em soluções criativas. E, curiosamente, a partir de 2023 nós tivemos uma questão reputacional grande na África do Sul, e a partir daí acho que isto despertou-nos para a criatividade de soluções. Eu tenho uma colega do grupo que me diz assim: Rosemary, no bairro toda a gente paga renda, por que é que nós não podemos financiar casas no bairro? Se alguém deixa de pagar renda no bairro, então nós podemos conseguir financiar casas com rendas suportáveis, porque não é verdade que não vão pagar o crédito. Agora, nós não estamos no bairro. Como chegar no bairro, Rosemary? Como chegar? Como é que nós podemos chegar aí? No bairro? Sim, então, sim. Eu estive lá com estes colegas em impressão, porque estão de facto a dar muito. O colega do IFC mostrou isto, que é o casas para sociais, e na África do Sul é um número gigante, no Quênia também um número gigante, e nós aqui em Angola temos uma necessidade incrível e nós não conseguimos estar a dar financiamento à habitação. Isto é uma questão que eu já fiz esse desafio ao nosso negócio, de como é que nós temos que começar a pensar nesta, porque nós não temos sequer apetite de risco para a habitação. Não sei como é que nos outros bancos, o grupo não nos deu apetite de risco para a habitação, curiosamente em Angola não nos deu apetite de risco para a habitação, mas nós temos que ter essa solução criativa. Que a agricultura também vamos tentar apostar aí nessas soluções mais criativas, mas Angola está de facto ainda com muito medo dessas, muito porque o que eu noto não é só a falta de capital, como diz a Elizabeth, não é só a aversão ao risco, mas é muito porque noto pelos meus colegas do negócio, é muito a linguagem, é muito a estruturação da solução. Nós temos a prática, pôr na prática a estruturação da solução é complicado, porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pôr isto em prática? Esta é a questão. Isto que nós queremos saber. Isso, como é que eu vou? Por isso é que eu disse, quem devia estar aqui era um colega meu do negócio que já fez, que eu tenho colegas que já fizeram. Eu não sei, por exemplo, os números financeiros, eu sou uma teórica, mas eles sabem como é que eles põem isto na prática. Agora, isto é que é o que condiciona a maior parte, porque nós somos técnicos de sustentabilidade, não sabem de economia o suficiente para fazer uma solução dessas. Okay? Tem que ser os colegas do negócio que têm que fazer estas soluções. Obrigada, Rosemary. E aqui ao INAPEM, os bancos reclamam muitas vezes que as empresas não estão devidamente preparadas, e falou um bocadinho disso na sua primeira abordagem. Mas o que é que o INAPEM tem feito no sentido de capacitar verdadeiramente as instituições para que, quando elas cheguem ao banco, como disse a doutora Elizabeth, temos muitos projetos, recebemos muitos projetos, mas para que eles estejam estruturados e sejam legíveis para serem financiados? Sim, obrigado. Eu acho que as questões do INAPEM estão muito relacionadas uma à outra, mas aqui dizer que... Sim, de forma prática. Sim, de forma portanto, prática. Se calhar alguns exemplos, sei que recentemente foi aprovada a lei das startups. Sim, sim. Portanto, o que é que isso no final do dia se traduz para este assunto que estamos aqui a discutir? Sim, primeiro queria dizer, ou seja, este processo de preparação das empresas e dos empresários requer aqui uma mudança de paradigma, no sentido não só pelo âmbito de atuação do INAPEM, naquilo que são as nossas atribuições e as iniciativas que temos desenvolvido, mas também aqui da parte das empresas, não é? Mudar aqui a consciência. E nós temos feito isso no sentido de sensibilizar as empresas de que esta captação de financiamento ou captação de recursos financeiros não deve ser feita
na fase final. Este é um processo que tem que ser feito muito antes da criação da empresa. Então, nós temos tido aqui a capacitar essas empresas desde a questão da importância da formalização, a orientação específica com base aqui a necessidade dessas empresas, o apoio técnico para que quando essas empresas chegam à fase de captarem recursos, ou seja, o risco, a assimetria esteja reduzida para que a banca aprova estes projetos. Muito obrigada, Dr. Belmiro. Doutora Elizabeth, última questão. Falamos muito aqui de riscos, os critérios de sustentabilidade estão cada vez a ganhar importância nas decisões de investimento. Como é que então podemos equilibrar a sustentabilidade, o impacto social e a gestão de risco? Obrigada. Voltamos ao tema da gestão de risco. Na verdade, com resiliência é possível encontrar soluções, mas é preciso também garantir que qualquer solução que seja encontrada tenha um limite que é a regulamentação. Porque volto a dizer que os bancos têm efetivamente normas que devem observar, tanto nacionais como internacionais. Olhamos para o tema do risco, porque não estamos sequer a pensar ainda nas questões de compliance, que são outros temas que a nível do crédito devemos observar, mas com resiliência, boa vontade e um trabalho combinado. Eu costumo dizer que o banco sozinho não é capaz de fazer. É preciso que haja um trabalho combinado de várias instituições e cada um faça aquilo que é a sua responsabilidade. Porque a responsabilidade dos bancos, os bancos são empresas, os bancos têm como objetivo final o lucro para os seus acionistas. E para efetivamente poderem desenvolver a sua atividade com os limites regulamentares que devem observar e também satisfazer aquilo que é o objetivo dos acionistas, devemos efetivamente, se tivermos que criar produtos resilientes e criativos, como diz a colega do Standard Bank, vamos fazer isso, mas vamos fazer isso em conjunto. Não podemos fazer sozinhos, porque se fizermos sozinhos vamos continuar a tentar e no final do dia o BFA pensa que conseguiu, o Standard Bank pensa que conseguiu, o Milênio também diz que está a fazer este caminho. No fim do dia estamos todos a tentar e não estamos a atuar de forma concertada. E desde manhã que estamos nesta sala foi possível perceber que a preocupação é geral, é tanto a nível do BNA como de outras instituições e da banca comercial, mas não pode ser só o BNA e a banca comercial com apoio da banca. Tem que ser, na verdade, uma atuação concertada, começando efetivamente naquilo que são as decisões estratégicas do país e até chegar ao consumidor final. Precisamos conversar? Sim. Precisamos de ajudar mais o país? Sim, concordo. Precisamos de ver efetivamente o impacto real nas empresas e nas famílias, sobretudo, é nossa preocupação. Mas precisamos de conseguir fazer isso de forma organizada, de forma concertada, para não termos uma manta de retalhos. Porque o que até agora temos feito são várias tentativas isoladas e quando são tentativas isoladas a ideia que temos é que não tem impacto. Mas se calhar até tem algum impacto, só que não há controle, não há visibilidade. O país é grande, as necessidades são grandes e estamos todos comprometidos em ajudar. Temos mesmo de ajudar. A colega do Standard Bank diz, mas os bancos têm uma condição financeira e etc. Sim, e devem ter. E devem ter essa condição financeira. Naquilo que tivermos de fazer para ajudar a economia, para ajudar as famílias, se tivermos que rever taxas de juros, vamos ver, mas tem que ser concertado. Não podemos continuar a atuar de forma isolada como tem ocorrido, porque é possível, sim. Obrigada. Obrigada, doutora Elizabeth. Bem, acho que estamos um bocadinho acima do tempo. Temos oportunidade ainda para questões, caso hajam. Bem, o silêncio.
Por favor, podem nos ajudar aqui com o microfone, Dr. Zeferino. Sim, sim. Está desligado, não estamos também? É a máquina fotográfica que eu falo. Está ligado? Oh, está ligado. Muito obrigado, e todos vimos que caímos na agricultura, ok? Portanto, já é um bom princípio, ok? Agora, na verdade, temos que fazer juntos. A maior parte das pequenas empresas na agricultura não tem título de propriedade. Serviços geográficos cadastrais, logo como se chama, não dá. Criou-se um Simplifica, que é para os grandes que trabalham com a internet e querem fazer 1000 hectares, 500 hectares. Os pequenos não têm, porque o SGE não tem viaturas. Nós propusemos que houvesse um financiamento para que dessem os carrinhos pequeninos para irem ao campo, acompanharem o proprietário. Não há título. Como é que é possível vocês financiarem? Eu até costumo verificar que alguns bancos vão e só quando chegam lá à fazenda é que sabem que não há título de propriedade. Isto é um paradoxo. É boa vontade, ok? Mas vocês não comentam isso. Vocês não contestam. Ficam na área do conforto porque não querem conflitos. Por quê? Por quê? Se vocês querem financiar, e eu acredito que sim, a outra questão que se põe é que, e o Vanderlei conhece isso melhor que eu, é o rendimento da terra. É outro risco. Porque não há correção de solos. Os solos no Planalto Central e no Sul são ácidos. As grandes empresas vão se desenrascando, mas os 3 milhões de famílias que temos continuam a produzir sem correção de solo. Sabem porquê? Porque não há cal. Cal que foi um produto que exponenciou a agricultura na economia colonial. Cal, correção de solo. Porque a cal é solúvel. Quando rega, automaticamente, há bocado o Vanderlei estava a explicar o processo do para-semente, etc. É solúvel, incide logo na raiz. Mas não há. E não se deixa produzir. Ou não se deixa aqui, entre aspas, ok? Nós fizemos propostas para fazer fornos, porque aqui em Luanda havia o Morro da Cal, tinha fornos. Sumbo, qual tinha fornos. Benguela tinha 6, 7 fornos. Todos havia fornos de cal. Até digo, né? Haveria cólera em Angola se tivéssemos cal, ok? E nós fizemos a proposta. Pedimos a uma entidade que durante muitos anos andou a financiar muita gente, não vou dizer qual é o nome, que tem recursos petrolíferos, que desse uma garantia ao investidor, que até era um ministro da Agricultura, um ministro deste país, e não fica mal dizer, o ministro Kassomo, ok? Que é um homem da agricultura, queria financiar, mas precisava-se de uma garantia para o financiamento externo de 2 milhões de dólares. Pedimos a essa entidade, ficou calada. Fomos ao ministro da tutela, disse, não, Severino, 2 milhões de dólares, isso é com os bancos. Mas para pôr 1 bilhão de dólares no produto e que estamos de acordo, a Muferte, deu-se essa garantia, mas 2 milhões de dólares não se dão. E então não temos calo, não se corrige. A outra questão que é o seguinte. Peço desculpas, Dr. Zeferino. Estamos no paradoxo da mecanização. Um minuto, se não se importar. Sim, diga. Estamos só 1 minuto para a próxima questão. O mestre de cerimónia está-nos aqui a pressionar, estamos mesmo já fora do tempo. Sim, toda a gente está aqui a dizer que está com apetite. Pá. Não Portanto, sei, não é bem. preciso para o homem do protocolo pronunciar-se, ok? Por isso, com o meu respeito, mas é muito importante esses problemas serem resolvidos, como disse, em conjunto, ok? E lá chegaremos ao Standard Bank e lá chegaremos ao BFA, ok? Vocês têm alguns problemas para resolver. Portanto, as famílias sempre viveram com o seu DNA agrícola, com a sua tecnologia,
tração animal. A bocado, Vanderlei despontou. Mas não há financiamento para comprar 300 mil. Uma charrua de tração animal custa 300 mil kwanza. Mas ninguém acredita, ninguém viu. Mulheres, crianças a trabalhar com charrua de tração animal. Outro dia, o diretor do BCI em Benguela, estávamos a falar disto com uma outra entidade que quer financiar a economia, e ele disse, mas Severino, eu tinha 2 tratores, foram à falência, griparam, porque nós não estamos capacitados. É verdade. Eu estou a trabalhar como diretor de banco com a charrua de tração animal. Mas temos poderes que não acreditam, não conhecem, que as mulheres trabalham. Eu faço-vos um apelo. Vamos voltar a fazer charruas de tração animal que nós fazíamos na Lupral, em Benguela. Não está aqui. Está aqui o Caixa Banco, com quem estamos a tratar desse assunto, ok? Vamos fazer fornos de cal para que as famílias, só por isso, aumentem o seu... Estar a pôr fertilizante sem correção de solo não é um erro, não produz eficácia. E é isso que a gente precisa. 3 milhões de famílias que não são apoiadas. Nem sequer temos katana, que é símbolo da nossa República. Nem sequer temos enxadas. Sim, sim. Como dizia o ministro Assis, quem tem enxada faz leasing, aluga. Oh Deus, temos que ir à base da realidade do nosso país. Agora para o BFA. Doutor, BFA, desculpa, tenho que responder. Então o café. No final, acho que O café BFA, o café que vocês receberam, orientações do Ministro de Estado para apoiar o café. Vamos falar, não vamos falar aqui, está bem? Sim, acho o Standard Bank, receberam orientação para o algodão. Cadê o algodão? Niente. Um fornecedor de tratores, e digo aqui, Mahindra, para conhecerem que é um trator Mahindra da Índia. A AIA pediu, homem, não espere pela carta de crédito, ponha aqui 50 tratores. O homem pôs 50 tratores. O FADA, que está a receber agora o dinheiro dos direitos aduaneiros por proposta da AIA, e o FGC também, proposta da AIA. Sim, senhor, começamos a trabalhar, mas em 5 meses só conseguiu financiar um trator. Sabem porquê? Porque os certificados só duram 3 meses. E então tem que voltar para trás e para frente. Isto é uma bagunça, precisa de uma mão forte. É verdade. Doutor Zeferino, muito obrigado, ok? Obrigada pelas suas contribuições. Estamos mesmo já a terminar, ou já devíamos ter terminado. Agradecer aqui a intervenção de cada painelista e uma vez mais a Bank pelo convite. Penso que o tema não se esgota aqui e que a seguir ao término da nossa sessão eventualmente poderão trocar aqui impressões com os nossos painelistas. Muito obrigada a todos e boa tarde. Muito obrigado, ilustre Eliana dos Santos. A Eliana e os seus convidados podem manter-se mesmo por aqui, já que estamos a terminar esta edição da Conferência sobre Sustentabilidade. Só reiterar aqui 2, 3 convites muito rápido. Primeiro, aceder ao website, ao Facebook, ao YouTube e ao LinkedIn da Bank para o questionário e também para... E pedir que ficassem aqui porque vamos fazer uma fotografia de família, então podem se manter aí. Dizia, para aceder então ao questionário, responder às perguntas que lá estão e também ter contacto com outras iniciativas da Bank. Segunda questão, que continuemos a refletir sobre os desafios. O Dr. Severino sempre ao seu estilo, igual a si mesmo, e é bom quando deixa estas provocações e cada um fica aqui com a responsabilidade de dar a sua resposta, fazendo parte deste ecossistema todo. E a terceira nota é que nos encontremos no próximo ano, na próxima conferência sobre sustentabilidade, mas sei que até lá há outras iniciativas da Bank para nos reunir aqui ou noutra sala desta Luanda, deste país, para continuarmos a olhar para a economia, para as finanças e outros desafios da Angola. Boa tarde a todos, bom regresso ao trabalho, quem vai ao trabalho, bom apetite ao almoço, e até uma próxima oportunidade. Aos preletores, organização e todos os convidados que se juntem aqui à frente para uma fotografia de família e até a próxima oportunidade. Boa tarde.